a 13. Quero ficar em pé para a leitura do texto bíblico, depois os irmãos poderão assentar. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Podem assentar. Mantenham, irmãos, o texto bíblico aberto, porque eu quero chamar os irmãos a olharem com muito cuidado para aquilo que o Senhor nos diz aqui. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos que estão na transmissão do culto ao Senhor, muita gente participando, a quem está aqui perto de mim, aos irmãos que estão na galeria. Esse livro, o livro de Eclesiastes, pode ser traduzido como Assembleia. Na versão ou na tradução para a língua grega do Antigo Testamento, então, foi dado a esse livro esse nome, e a sua origem está na palavra Eclesiastes, porque é um livro que fala de um compartilhamento de verdades divinas com um conjunto de pessoas que deseja conhecer a vontade de Deus. Em hebraico, irmãos, esse livro é chamado de Coelet, que pode ser traduzido como aquele que se reúne em assembleia. Ou seja, o autor do livro sentou-se para refletir, compartilhar e aplicar ensinamentos valiosos à vida comum do povo de Deus. Veja no capítulo 12 de Eclesiastes, já no fechamento do livro, quando Salomão, que é o autor do livro, diz assim, Eclesiastes 12, versos 9 e 10. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. O que é dito aqui é que o pregador reconhece que a sabedoria lhe foi dada por Deus e não foi dada para que ele aguardasse, mas para que ele compartilhasse com o povo do Senhor. Então ele procurou dizer mesmo verdades muito duras com palavras agradáveis. Mas essas palavras agradáveis não significam uma adulteração da verdade divina, porque ele diz que ele também procurou escrever com retidão palavras de verdade. Por que Salomão precisa dizer isso? Porque há certas verdades que ele coloca aqui, meus irmãos, que refletem até um pouco de pessimismo dele diante da vida. Ele era filho de rei e era um rei, portanto, ele tinha à sua disposição os bens desse mundo, o conforto, as boas experiências aos olhos dos homens. E depois de provar de todas essas delícias, ele se decepcionou também. Então ele tenta dizer, olha, o que eu falo para vocês não é para destruí-los, mas é para que vocês não se frustrem. Então eu falo de verdades duras, mas eu não procurei ser pesado a vocês. Eu pedi que Deus me desse também palavras agradáveis para transmitir tudo o que eu precisaria dizer a vocês. Eu sei, em muitos momentos são palavras incômodas, mas eu garanto a vocês, são também palavras de verdade. Então, meus irmãos, ao olhar para o texto da palavra de Deus, nós encontramos Salomão falando dessa sua experiência. Veja logo na abertura do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 a 3, quando ele se identifica, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Talvez uma pessoa que esteja desanimada com as experiências difíceis dessa vida,
tenha dificuldade em prosseguir na leitura do livro, o que seria lamentável, porque deixaria de receber todo o conselho do Senhor que aqui está revelado. A forma como Salomão inicia, irmãos, é acima de tudo honesta, como toda a Bíblia o é. A palavra vaidade é aquilo que não tem valor. E eu lembro-me do meu professor da língua hebraica no seminário dizendo assim: meus irmãos, não se espantem. A palavra pode ser melhor traduzida aqui como esterco, como fezes. Irmãos, é isso que Salomão diz quando ele pensa em tudo aquilo que consideramos muitíssimo importante nessa vida e que pode ser comprado e vendido. Ele diz: é como esterco, é como aquilo que ninguém quer reter, é aquilo que não tem valor. Que proveito há em um homem apenas viver para trabalhar debaixo do sol? Aqui nós encontramos na palavra de Deus um convite, como eu disse, duro à reflexão, mas para que cheguemos ao capítulo 3, versículos 11 a 14, que nos diz assim, capítulo 3, 11 a 14: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então Salomão diz: cuidado, para que vocês não percam a vida que Deus deu, e ela tem valor, ambicionando aquilo que no seu devido tempo poderá chegar a vocês. Deus fez tudo perfeito e deu a vocês o desejo pela eternidade. Então, se há alguma experiência feliz que vocês não terão aqui, saibam que tudo isso será compensado pela eternidade, que é a grande promessa do Senhor a quem nele espera. Vejam, irmãos, Salomão dizendo: Deus nos deu uma vida em que devemos de fato nos alegrar, mas não esqueçam, Deus pôs a eternidade no coração do homem. A avaliação que fazemos da nossa vida, ou que outras pessoas fazem da nossa vida, irmãos, não é melhor do que a avaliação que Deus faz. Ele que nos criou, Ele que nos conhece, Ele que nos dá um propósito de vida. É então quando chegamos ao capítulo 8º, que lemos inicialmente, e antes do versículo 11, o versículo 10, então, a palavra de Deus nos mostra Salomão dizendo: vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. A avaliação que as pessoas fazem sobre a sua vida é vaidade. Salomão diz: eu vi pessoas que fizeram bem e foram esquecidas, mas eu vi gente má, perversa, que foi sepultada e foi louvada, foi elogiada. O que Salomão quer dizer mesmo é: o que é felicidade para vocês? Vocês se consideram felizes ou vocês são felizes? Porque felicidade, no fim das contas, é temer a Deus. No fechamento do livro, irmãos, nós encontramos no capítulo 12, verso 13, Salomão dizendo: de tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo, o que há de mais importante é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que eu quero dizer finalmente, assim fala Salomão, é: vocês devem temer a Deus e não ao homem. Um dia Deus trará todas as obras a juízo. E de pouca importância ou nenhuma importância será aquilo que dizem de você, mas aquilo que você é. Pensem comigo, irmãos, sobre a felicidade de quem teme a Deus, de quem respeita, de quem dá crédito, de quem valoriza, de quem ouve ao Senhor. Primeiro, meus irmãos, que há sim felicidade na vida íntegra.
Eu não sei quanto tempo de vida eu terei, você também não sabe. Eu sei que uma grande felicidade é, no tempo de vida que tivermos, vivermos com integridade. Castro Alves impactou a história da literatura e a história do país. Você sabe quantos anos Castro Alves, meu conterrâneo baiano, tinha quando faleceu em Salvador? 24 anos de idade. Quem lê Navio Negreiro e tantas outras obras de Castro Alves, talvez pense que ele viveu 50, 60, 70 anos. Não, ele morreu com 24 anos. Mas foi uma vida que, naquilo que se propôs a fazer, impactou muita gente. David Brainerd, missionário entre os índios, um homem de Deus, morreu aos 29 anos de idade. Mas a sua obra entre os índios impactou a obra missionária mundial. Um grande desafio, como pregar o evangelho a indígenas. David Brainerd foi viver entre os índios e pregou o evangelho e organizou uma igreja entre indígenas. 29 anos de idade foi o tempo dele. Viveu de modo íntegro. Salomão está dizendo isso, irmãos. Em Eclesiastes 8:11, ele diz: cuidado quando você olha para um homem mau e fica indignado porque acredita que ele tem vivido uma vida boa. Uma vida sem integridade nunca será uma vida boa. E no versículo 12, Salomão diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede mesmo aos que temem a Deus. Meus irmãos, nós temos uma visão muito pequena do que é felicidade. É porque tudo nosso é muito à base de números. Felicidade é ter muito dinheiro. Felicidade é ter muitos dias de férias. Felicidade é ter muita comida acumulada em casa. Não necessariamente quantidade, mas qualidade. Há felicidade sim na vida de um homem e de uma mulher tementes a Deus. Porque ele é canal de bênçãos. Deus a usa para que por meio dele ou dela, vidas sejam abençoadas. A felicidade de influenciar positivamente pessoas. Que sentido faz numa vida longa que influenciou negativamente as pessoas? Produzir boas memórias. A palavra de Deus diz que a memória do homem justo ou do homem bom será abençoada. O Senhor diz: se lembrarão dele com gratidão, louvor a Deus. Então, irmãos, a felicidade sim é temer a Deus, porque o temor a Deus nos impede de praticar o mal. Temer a Deus nos faz, mesmo sob tanto assédio desse mundo, dizer: eu continuarei servindo ao Senhor. O alerta do apóstolo João: cuidado com a paixão dos olhos, a paixão da carne e a soberba da vida. E diz mais o apóstolo João: porque o mundo e as suas paixões passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva e cai a flor, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, meus irmãos, felicidade sim é temer a Deus, seja qual for o tempo de vida que Deus lhe der. Seja um canal de bênçãos para outras vidas. E você é grandemente abençoado quando Deus te usa para abençoar alguém. Influencie pessoas positivamente e produza boas memórias nestas pessoas, é o que Salomão está dizendo. Mas ele diz mais, ele diz que há felicidade no julgamento de Deus para quem vive com integridade. Vejam, irmãos, a palavra de Deus dizer que, com certeza, bem sucede aos que temem a Deus. Um dia nos encontraremos com o Senhor. Mas esse não é o único juízo de Deus, esse é o último juízo de Deus. Ele nos julga constantemente e Ele tem autoridade para julgar porque Ele é o reto juiz. Se existe alguém que, diferentemente de nós, não corre o risco de julgar equivocadamente, é Deus, que se baseia em sua própria santidade. Então, meus irmãos, nós somos julgados por Deus diariamente. E quando somos julgados e aprovados, nós temos paz de espírito.
Os irmãos sabem, as gôndolas de supermercado oferecem algumas dezenas de livros da categoria autoajuda. São livros tentando te dizer como ter paz interior. O mundo tem sede de paz. Um homem, uma mulher que vivem de modo reto diante de Deus, são julgados por Deus, pelo Espírito que nele habita, e a aprovação de Deus gera paz de espírito. Como é bom, irmão João, deitar e dormir em paz, sabendo que você não praticou o mal. E se praticou, está disposto a confessar, abandonar e se retratar, fazer como Zaqueu, André. Eu vou restituir, em muitas vezes, aquilo que eu, porventura, me apropriei de alguém. A recompensa final, irmãos, o juízo final virá, mas nós lidamos com um Deus que nos julga já aqui nesse mundo. Um homem temente a Deus, nesse mundo e na eternidade, não tem o que temer. E ele diz, não por mim, mas porque eu conheço o meu juiz e ele é justo. Ele sabe que eu fui perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. Ele sabe que na dependência de Deus, eu quis obedecê-lo. Então a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ainda está reservado para os crentes um repouso, a vida eterna. E diz que ouviremos do Senhor um bem-vindo maravilhoso. Entra no gozo do teu Senhor, que está preparado para os seus servos antes da fundação do mundo. O próprio Salomão foi usado por Deus para julgar uma questão séria. Duas mulheres, as duas dizendo serem mães do mesmo bebê. A palavra de Deus diz que o bebê de uma morreu, durante a noite ela trocou o seu bebê com o bebê da outra, e a outra, ao acordar, viu que os bebês foram trocados e o morto não era o filho dela. Foram a Salomão, e Deus lhe deu sabedoria para que ele dissesse, busquem uma espada e vamos dividir a criança ao meio, cada um fica com uma metade de um bebê. A mulher íntegra, a mulher que falou a verdade disse, é meu filho, eu prefiro dar a ela para que ela cuide dele do que vê-lo morto. E então Salomão disse, a questão está resolvida. A pessoa íntegra se mantém íntegra na adversidade. Uma mãe que está falando a verdade não desejaria a qualquer custo a morte do seu filho apenas para vingar-se da mulher má e para dizer, se eu não fico com meu filho, ela também não fica. A integridade decidiu a questão. A mulher que recuou para preservar a vida do filho é a mulher íntegra, é a mãe, é aquela que ama. Irmãos, sempre que formos julgados, nós teremos a felicidade de receber a aprovação de Deus. Nem sempre receberemos a aprovação dos homens, nem sempre. Por vezes seremos tratados injustamente, indignamente pelos homens. Isso acontece comigo e acontece com você. Mas importante mesmo, como diz Salomão, não é o juízo dos homens. Os homens às vezes louvam, elogiam uma pessoa má e desprezam uma pessoa íntegra. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, esse sim deve ser supervalorizado por nós. A palavra de Deus ainda traz um alerta. O que aguarda os homens maus é a infelicidade. Veja o versículo 13. O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Talvez você diga, pastor, não é assim. David Brainer, missionário, pregador do Evangelho, faleceu com 29 anos de idade. E há homens maus comemorando 100 anos de vida. Deixe-me te dizer de 2 turistas foram para uma praia famosa, paradisíaca. Acontece que o primeiro turista tinha mais recursos financeiros do que eu queria depois. Aquele primeiro turista comprou um pacote de 1 semana, alugou uma suíte maravilhosa, e durante 1 semana
ele teria tudo à sua disposição. Havia um segundo turista, uma pessoa mais simples, que durante muito tempo guardou o dinheiro e conseguiu pagar 2 diárias, passagens, e ele foi feliz para ter 2 dias de férias naquele resort maravilhoso, naquela praia sensacional. Acontece que o que comprou o pacote de 1 semana, no primeiro dia em que chegou, adoeceu do estômago, talvez tenha comido algo que não lhe fez bem, e dos 7 dias do pacote, 5 ele ficou no quarto passando mal, recebendo remédios e lamentando a sua má sorte. Acontece que o segundo turista comprou 2 dias, ele chegou e aproveitou ao máximo, e se divertiu, e provou de delícias, e cansou naqueles 2 dias de tanto gozar daquele lugar aprazível. Ao final, na avaliação, o funcionário do hotel, atento, ouviu do primeiro turista dizendo: nunca mais eu voltarei aqui, porque esse lugar sempre vai me lembrar perda de dinheiro, dor de estômago, tristeza, frustração. Ele foi embora. O segundo turista então chegou e a avaliação foi: agora eu vou trabalhar muito mais, porque ao invés de 2 dias, ano que vem eu quero passar 3 dias nesse lugar. Pergunto aos irmãos: a quantidade de dias é mais importante do que a forma como os dias são vivenciados? Há pessoas, irmãos, que têm vida breve e vida que vale a pena ser vivida. Há pessoas más que têm vida longa, e isso já é um castigo de Deus, porque elas precisam conviver durante uma vida longa com o resultado da sua maldade, com a sua falta de paz de espírito, com aquilo que as suas obras lhe dão como consequência. Portanto, irmãos, a palavra de Deus nos alerta, a mim, a você, a todos nós: não pratique o mal, seja temente a Deus, porque o homem mau viverá dias de perturbação interior, e muitas vezes para esse homem uma vida longa é um castigo. Para o justo, uma vida que pode ser curta do nosso ponto de vista, pode ser uma vida extraordinária, Fabinho. Há coisas, irmãos, que nós só entendemos pela palavra de Deus. Um homem mau, ele se frustra em seus planos, porque Deus não abençoa os planos de um homem mau. Deus o reprova. Talvez você ainda diga: pastor, mas me parece ainda que do ponto de vista do ser humano é muito desigual a experiência por vezes de um homem íntegro com a experiência de um homem mau. Então me deixe te chamar a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, eu lerei desse capítulo os versículos 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Exatamente como nos diz o salmista, Pedro, o apóstolo, aqui diz: meus irmãos, vocês querem julgar a permissão que Deus dá para vocês viverem a partir da compreensão de vocês? Não, pensem a partir de Deus. Para um Deus eterno, um dia e 1000 anos não tem grande diferença. Se vocês acham que Deus está demorando de cumprir as suas promessas, que Deus está demorando de vir buscá-los e tirá-los desse mundo mau em que vocês são perseguidos,
que Deus tem dado ao homem mau muito tempo para continuar praticando o mal, inclusive perseguindo a sua igreja, que é o contexto de Pedro. E talvez vocês estejam dizendo: o Senhor prometeu que virá, mas está demorando. E ainda hoje o ser humano, com a sua visão curta, diz: Senhor, o Senhor prometeu que virá mais uma vez, mas se vão quase 2 milênios desde que o Senhor prometeu. Aos olhos de Deus, irmãos, são 2 dias. Deus é eterno. Para Deus, é como se antes de ontem Ele tivesse dito: se preparem, porque eu voltarei mais uma vez. E então o Senhor, meus irmãos, no exagero de graça, é graça sobre graça, o que encontramos em 2 de Pedro 3,9, ele diz: Deus é longânimo. Sabe quando um crente está fazendo algo que Deus não aprova, e Deus lhe dá permissão para que ele continue fazendo? É Deus com sua longanimidade, com sua misericórdia, dizendo: meu filho, pense bem, olha, veja o que tem acontecido, decida por você, por amor a mim que você vai abrir mão. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que nenhum seja destruído, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, meus irmãos, não pratica a minha justiça. A minha justiça me pede por vezes que algumas pessoas nem sejam julgadas. Eu tenho tanta certeza que elas são culpadas que eu fico lamentando porque elas ainda terão que ser julgadas. A justiça de Deus, irmãos, é diferente. Deus sabe que o juízo dele não falhará. Então ele, por graça, por amor, permite que haja tempo para que pessoas não sejam destruídas, mas que cheguem ao arrependimento e mudem, porque Deus não tem prazer, irmãos, no castigo. Deus tem prazer no perdão. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, Deus é longânimo, por isso muitas vezes o homem mau tem tempo para continuar praticando a sua maldade e parece que está sendo poupado, mas isso é só impressão. A aparente felicidade do homem mau não se sustenta. Como eu disse, são dias de perturbação interior, planos frustrados e o mais grave, a reprovação de Deus que esperam o homem que se afasta de Deus. Não se sustenta a felicidade aparente do homem mau, e essa felicidade não é aquela que Deus reservou àqueles que o temem. Você pode até, como eu, não ter resposta para tudo. Pode ser que, como eu, você não entenda tudo que está na Bíblia. Eu não entendo tudo que está na Bíblia, mas eu confio em Deus. E acredito que Deus é bondoso em me permitir compreender o suficiente para que eu creia em Jesus e seja salvo. Eu não compreendo tudo, por isso eu continuo orando e pedindo a Deus que me esclareça. É por isso, irmãos, que nós valorizamos tanto a pregação bíblica. Por isso também, porque há muitos pontos difíceis aos nossos olhos na Escritura. E a palavra de Deus menciona que esse é o juízo também dos apóstolos. Mas, irmãos, uma certeza devemos ter: temer a Deus é o caminho da felicidade. Aquele que teme a Deus pode viver uma vida íntegra. Sem o poder do Evangelho, você não terá disposição, perseverança, prazer em buscar fazer a coisa certa. Querer fazer a coisa certa é um milagre de Deus em sua vida pelo Espírito Santo. A felicidade está em saber que seremos julgados por Deus sem temor, porque Ele nos conhece e sabe da nossa integridade. A felicidade está em saber que não está para nós reservado o desfecho de vida do homem mau. Lembre-se da parábola que Jesus apresenta de Lázaro e do rico. E o Senhor Jesus diz: alguns que amam tanto essa vida, como foi lido hoje, ajuntam tesouros nessa vida, a ponto de não conseguirem enxergar nada no horizonte para além desta vida. Mas lembrem-se que alguns aqui têm um tempo de felicidade e conforto aparentes e uma eternidade sem o Senhor. Outros, como Lázaro, padecem, mas entram no gozo do Senhor ao fim.
verdade da palavra de Deus nos chama a temermos ao Senhor de todo o coração e no Senhor encontrarmos a felicidade que esse mundo tanto deseja encontrar e não encontra. Esse mundo, irmãos, é o mundo dos incessantes casos de suicídio. Esse mundo, irmãos, é o mundo do consumo impressionante de medicação para combater, por exemplo, a ansiedade. Esse mundo, irmãos, é o mundo de gente insatisfeita com seu próprio corpo, com a sua carreira. Esse mundo é o mundo que está se preparando para ver se existe vida em outro planeta, comemorando a possibilidade de existir indício de água em Marte. Fica imaginando, Elson. Deus criou um mundo como o nosso, irmãos. A gente vai aqui em Furnas, tudo bem que tem a ação do homem em Furnas, mas a água foi Deus quem criou. E a gente vê aquela quantidade de água, e o ser humano, ao invés de tentar ser feliz com aquilo que Deus criou na terra, o ser humano está desistindo da terra, porque já viu que ele não se suporta e está querendo estragar Marte. Marte é um lugar difícil para se viver, você não dá conta de viver lá, mas se o ser humano chegar lá, ele piora Marte. Edmar, é difícil, você não consegue respirar em Marte, não tem água, a temperatura não é boa, se o ser humano chegar lá, ele piora Marte. Meus irmãos, a felicidade que esse mundo procura está em Jesus. Nós, o povo de Deus, com toda humildade, lemos a palavra, somos confrontados e abrimos mão das nossas percepções, das nossas ideias, e continuamos insistentemente dizendo ao homem, a quem nos ouve, creia em Deus, seja temente a Deus, valerá a pena ao final da sua vida. E eu quero aqui encerrar a minha palavra dizendo que nesses 41 anos de vida que eu tenho, eu vi muitos crentes partirem, e acompanhei alguns nos últimos instantes de sua vida. Eu nunca vi nenhum crente genuíno arrepender-se da sua vida ao final. O irmão Ednelson e o irmão Edmar estão aqui. Há pouco tempo faleceu o nosso querido irmão Adelino, e quem estava acompanhando o irmão Adelino era o irmão Ednelson. E Ednelson relata para nós que o irmão Adelino estava conversando e levantando as mãos, não é, Ednelson? Primeiro que o Edmar perguntou, papai, o que é que o senhor está fazendo, né, Edmar? Essas mãos levantadas, eu estou agradecendo a Deus, ali no leito do hospital, eu estou agradecendo a Deus. E depois ele deu testemunho, né, Ednelson? Eu estou conversando com o Senhor, Ele já está vindo me buscar. Meus irmãos, vale a pena viver o tempo de vida que temos na presença de Deus, para a glória de Deus. Felicidade segundo a palavra, e é o que todo crente genuíno vai poder dizer na sua despedida desse mundo. Felicidade é temer a Deus. Clame ao Senhor, para que o seu coração se apegue à palavra dEle. Clame a Deus, meu irmão, para que você não seja vencido pela cultura desse mundo sem Deus, desse mundo que supervaloriza a matéria. Clame a Deus, para que a sua visão espiritual não fique míope, e você continue vendo a maravilha de viver uma vida no temor de Deus. Nós vamos cantar um hino que nos ajuda a reafirmar essa verdade. Vamos cantar em pé, irmãos? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas